Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão da primeira Câmara de Julgamento. Todos os conselheiros, por videoconferência, a doutora Bianca também. Bem, presentes então na nossa sessão, a conselheira Regina Villanova, o conselheiro Fernando Vaz, o conselheiro Nilson Azevedo, conselheira Luíse Bertoli, procuradora do Estado, Bianca Ormanes. Mais uma vez a todos, bom dia. Vamos dar início à nossa sessão, registrando também que o servidor Márcio Pinheiro está nos secretariando na sessão de hoje. Na pauta de hoje, nós temos 3 recursos que se referem ao Simples Nacional. São os recursos voluntários 226.25, 226.27 e 226.29. São empresas distintas, mas acredito que nós podemos fazer análise em conjunto, porque a matéria tratada é muito semelhante e as razões de defesa são idênticas, talvez até tenham sido feitas pela mesma pessoa, embora sejam 3 empresas distintas, tá? Então, nesse sentido, eu vou fazer a leitura do relatório relativo ao recurso voluntário 22.625. Depois eu explico o que há de diferente entre os recursos e a gente pode fazer a discussão. Um minuto. Verso presente processo sobre o termo de notificação de exclusão do Simples Nacional, emitido em 26 de março de 2025, em desfavor do sujeito passivo em epígrafe, no caso aqui a empresa é IM Maia de Oliveira, tendo como motivação a hipótese prevista no artigo 3º, inciso 2, da Lei Complementar 123 de 2006, em razão de a empresa, no ano calendário 2024, ter ultrapassado o limite da receita bruta, incorrendo em hipótese de vedação para ingresso no regime do Simples Nacional no âmbito estadual, no ano calendário 2025. O somatório da receita bruta advinda da venda de mercadorias e da prestação de serviços de transporte, de acordo com os documentos fiscais emitidos pelo contribuinte no ano calendário 2024, atingiu o valor de R$ 4.408.045, ultrapassando o limite de R$ 3.600.000, previsto no artigo 3º, inciso 2 da Lei Complementar 123 de 2006. O termo de notificação indica que os efeitos da exclusão ocorrerão a partir de 1º de janeiro de 2025, desde a data da opção, conforme artigo 84, inciso 3, a linha A, da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 140, de 2018, combinado com o artigo 81, inciso 2, a linha E, do mesmo diploma legal. A autoridade fiscal responsável pela emissão da notificação juntou aos autos em mídia digital planilha com indicação dos documentos fiscais eletrônicos emitidos pelo contribuinte. O sujeito passivo foi notificado por intermédio do DEC e apresentou defesa na coordenação de Santarém. Trouxe aqui o número do protocolo. Os autos foram remetidos à Julgadoria de Primeira Instância pela coordenação de micro e pequenas empresas. O julgador de primeira instância proferiu decisão pela procedência do ato de exclusão do contribuinte do Simples Nacional, informando que as hipóteses de ajuste de obrigações por ultrapassagem de sublimite estão elencadas no artigo 20, parágrafos 1º e 1º-A da Lei Complementar 123 de 2006, e que as obrigações relativas à escrituração fiscal das empresas optantes pelo Simples Nacional estão elencadas no artigo 26 da Lei Complementar 123 de 2006. Quanto à alegação da defesa de que a empresa optou pelo regime de caixa, o julgador singular indica que o manual do PGDAS e DEFIS, em seu item 5.1, dispõe que o regime de caixa servirá exclusivamente para apuração da base de cálculo mensal, aplicando-se o valor apurado pelo regime de competência para as demais finalidades, especificamente para a determinação dos limites e sublimites, bem como da alíquota a ser aplicada sobre a receita bruta do mês.
O sujeito passivo foi cientificado da decisão singular e apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese, que a empresa optou pelo regime de caixa e que a venda efetivamente recebida no ano calendário 2024 foi de R$ 1.498.735, havendo diferença entre o conceito de faturamento, que representa todas as vendas realizadas, incluindo aquelas ainda não pagas, e o de receita, que é o valor efetivamente recebido pela empresa em determinado período. Alega também que a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional número 38, de 2008, regulamenta o regime de caixa e dispõe que o regime de competência continuará a ser utilizado para fins de limite e sublimite de receita bruta e para enquadramento nas faixas de alíquota, que o regime de caixa será utilizado para efeito de base de cálculo na apuração de valores devidos e que, caso a empresa opte por quitar os tributos com base nos valores recebidos pelo regime de caixa, a empresa deverá manter registro completo das operações em formato a ser definido pelo Comitê Gestor. Os autos foram encaminhados ao TAF, na forma regimental, distribuídos à doutora Bianca Ormanes, que, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Na sequência, os autos foram distribuídos a esta conselheira relatora. Este é o relatório. Eu peço a manifestação da doutora Bianca Ormanes. Eu reitero a minha manifestação nos 3 autos, pelo conhecimento e improvimento do recurso ante a infração apontada ao artigo 9 da Lei 123, Lei Complementar 123. De 2006. Obrigada, doutora. Eu fiz a leitura, então, do relatório relativo ao recurso voluntário 22.629, na empresa IM Maia de Oliveira. Temos também o recurso voluntário 22.627, da empresa Ofertão STM, e o recurso voluntário 22.625, da empresa Recicla Bem Indústria e Comércio de Produtos Reciclados. As 3 empresas estão domiciliadas em Santarém, vinculadas à coordenação de Santarém, e receberam as notificações da Coordenação de Administração Tributária de Micro e Pequenas Empresas e apresentaram as suas defesas, tanto em primeira instância quanto em segunda instância, lá na unidade de Santarém. E, como eu disse, as razões de defesa são muito parecidas. E por isso nós vamos fazer a análise conjunta. O que diferencia um processo do outro é apenas em relação aos efeitos da notificação emitida pela Coordenação de Micro e Pequenas Empresas. E aí, em cada caso, eu vou explicar depois os efeitos em relação a cada um, mas a diferença entre os processos é apenas em relação aos efeitos, né? O início da aplicação dessa regra prevista na Lei Complementar 123 de 2006. Bem, no primeiro momento, a minha análise ela vai se pautar na legislação do Simples Nacional. Já tivemos oportunidade, temos analisado casos, inclusive recentemente, um processo que se referia à notificação de exclusão do contribuinte do Simples Nacional. A Lei Complementar 123 tem vários dispositivos com indicações sobre vedação, sobre requisitos para que as empresas possam entrar no Simples Nacional, possam optar e que possam permanecer no Simples Nacional. Então, há situações em que há necessidade de a própria empresa pedir a exclusão do Simples Nacional e há situações em que a Fazenda, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, também possam fazer a notificação de exclusão de ofício do contribuinte do Simples Nacional. E as hipóteses estão todas previstas na Lei Complementar 123. Mas, no caso em análise, o que eu verifiquei dos autos é que não se trata de exclusão do contribuinte do Simples Nacional. As notificações emitidas pela Coordenação de Micro e Pequenas Empresas se referem
apenas a indicação de que as empresas extrapolaram o valor definido como sublimite estadual em 2024. Esse valor do sublimite está em 3.600.000. E as empresas do Simples Nacional, optantes, elas podem permanecer no Simples com todas as prerrogativas previstas na Lei Complementar 123/2006, desde que a receita bruta não ultrapasse 4.800.000. Mas a própria Lei Complementar define que a empresa de pequeno porte, se tiver uma receita acima de 3.600.000, ela fica impedida de recolher o ICMS e o ISS, se for o caso. Se a empresa tiver prestação de serviços, sujeitas ao ISS, ela fica impedida de recolher, pelas regras do Simples Nacional, o ICMS e o ISS. Mas a empresa permanece no Simples Nacional em relação aos outros tributos e contribuições, no caso federais, e outras prerrogativas que a própria Lei Complementar 123 traz para os contribuintes que estiverem enquadrados naqueles parâmetros definidos na Lei Complementar 123. Então, nós não estamos diante de um processo que se discute a exclusão do contribuinte do Simples Nacional. Nós estamos diante de um processo em que se discute o excesso do sublimite no ano calendário 2024. E o argumento de defesa é apenas de que a empresa optou pelo regime de caixa, então não pode ser utilizada a receita bruta com base nos documentos fiscais emitidos. Esse é o ponto de defesa. Verificando a legislação, nós temos, por exemplo, a Lei Estadual 6.182, que define o processo administrativo tributário em todas as suas etapas, desde a confecção do auto de infração, os prazos para a defesa, as hipóteses de defesas do sujeito passivo, impugnação, recurso voluntário, recurso de reconsideração, recurso de revisão e até mesmo a revisão de ofício, dependendo da situação. Isso tudo é definido na Lei 6.182, vinculado a um lançamento tributário, uma cobrança de tributo. Mas a Lei 6.182 traz no seu dispositivo, no artigo 11b, a indicação de que, para os processos do Simples Nacional, para o contencioso do Simples Nacional, a Lei 6.182 será utilizada. Então, analisamos aqui no tribunal, na julgadoria também, tanto os autos de infração, como questões relativas ao Simples Nacional, que se refiram a atos de exclusão do Simples Nacional ou a indeferimento de opção. Falo isto com base no artigo 39 da Lei Complementar 123, que dispõe sobre a competência para julgamento, entre os órgãos de julgamento, no que se refere a lançamentos, indeferimentos de opção ou exclusões de ofício do Simples Nacional. Então, o processo que estamos analisando não trata de lançamento, porque nós não estamos diante de um auto de infração, não trata de indeferimento de opção e não trata de exclusão de ofício. Trata apenas da informação ao sujeito passivo, de que por ele ter extrapolado o sublimite, ele passará a efetuar o recolhimento do ICMS pelas regras da legislação estadual e não pelas regras da legislação, das regras previstas na Lei Complementar 123/2006, que tem abrangência nacional. Então, meu entendimento inicial é de que não faz parte do contencioso administrativo tributário as discussões relativas a excesso de sublimites. No primeiro momento, eu pensei, avaliei até em não conhecer o recurso voluntário, por entender que a matéria não está dentro da competência dos órgãos de julgamento. Entretanto, como a julgadoria de primeira instância proferiu uma decisão analisando a defesa do contribuinte
e o contribuinte, no prazo de 30 dias, contada a ciência daquela decisão, interpôs um recurso voluntário, nesse sentido, eu penso que devemos analisar o mérito do que está sendo trazido pela defesa. Acontece que o mérito trazido pela defesa é tão somente o argumento de que a empresa se utiliza do regime de caixa. O regime de caixa, ele tem uma abrangência prevista na Lei Complementar 123 e também nas resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional, que se referem apenas à questão do recolhimento mensal, né, que é feito pela apuração no PGDAS. Mas para todas as outras questões, a própria legislação, a Lei Complementar 123, indica que deverá ser observada a receita bruta. E a Lei Complementar, ela define o que é considerado receita bruta para efeitos de aplicação do Simples Nacional. Então, a previsão na Lei Complementar 123, no artigo 3º, parágrafo 1º, é que considera-se receita bruta para fins do disposto no caput deste artigo, e o caput diz respeito à receita bruta anual para efeitos de enquadramento no Simples Nacional. Então, considera-se receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Isso a lei define que é a receita bruta. Então, quando a lei faz a indicação de que a empresa de pequeno porte que ultrapassar, cuja receita bruta ultrapasse o sublimite de 3.600.000, ela fica impedida de recolher o ICMS, essa é uma regra taxativa. Então, a indicação do sujeito passivo de que ele tem regime de caixa e que a receita bruta dele não seria o valor que foi apontado pela fiscalização com base nos documentos fiscais, esse argumento não encontra respaldo na legislação. Então, nesse sentido, não vejo como acolher o argumento de defesa. Há uma questão também trazida na Lei Complementar 123, que é a produção de efeitos. E, nesse sentido, eu gostaria de indicar a diferenciação entre os três recursos. Fazendo um paralelo com a exclusão do Simples Nacional, a gente sabe que a Lei Complementar 123 tem várias hipóteses de exclusão e, para cada caso, a legislação define a produção de efeitos. Então, a produção de efeitos no próprio mês em que incorrida aquela hipótese de exclusão prevista na legislação, a indicação do mês subsequente, a indicação do ano calendário subsequente. Da mesma forma, em relação ao excesso de sublimite, a legislação, a Lei Complementar 123, também define a produção de efeitos. Então, o que nós temos aqui no recurso voluntário 22.629 da empresa IM Maia, os efeitos do impedimento para recolhimento no Simples Nacional se dão a partir de 1º de janeiro de 2025, porque o excesso de receita bruta do ano anterior foi inferior a 20% do sublimite. Nesse caso, a própria Lei Complementar indica que o impedimento para recolhimento do Simples Nacional, ou melhor, impedimento para recolhimento do ICMS pela regra do Simples Nacional, ela produzirá efeitos, e a lei diz de forma automática, a partir do ano calendário subsequente. Então, 1º de janeiro de 2025, que coincidiu com a data de opção da empresa. A empresa ela teve início das suas atividades em 1992, mas somente em 1º de janeiro de 2025 ela aderiu ao ProRefis. Aderiu ao Simples Nacional, ela fez a opção ao Simples Nacional. Então, a empresa continua no Simples Nacional, ela não foi excluída do Simples Nacional, ela apenas não pode efetuar o recolhimento do ICMS pelas regras do Simples Nacional, porque em 2024 ela atingiu um faturamento superior ao sublimite. Essa é a regra clara prevista na legislação.
Em relação ao recurso voluntário 22.627 da empresa Ofertão, o excesso da receita bruta em relação ao sublimite ocorreu no mês de dezembro de 2024. Então, independente se o excesso foi maior ou menor do que 20%, né, ela ficaria impedida de recolher o ICMS pelo Simples Nacional já a partir de 1º de janeiro, seja porque é o mês subsequente a dezembro, seja porque é o ano calendário subsequente. Em relação ao recurso voluntário 22.625 da empresa Recicla Bem, ela foi constituída no ano de 2012, optou pelo regime do Simples Nacional desde então, ela continua no regime do Simples Nacional, mas por ter excedido a receita bruta no ano calendário 2024, já no mês de outubro de 2024, e esse excesso foi superior a 20%, já no mês de novembro, ela ficou impedida de recolher o ICMS pelo regime do Simples Nacional. Então, há essas diferenças em relação aos processos. Pelas questões que eu anotei aqui e que estou trazendo no meu voto, são essas as principais considerações em relação aos recursos em análise. Então, para tentar resumir, nós estamos diante de notificações feitas pela Fazenda Estadual para que o sujeito passivo tome conhecimento de que ele está impedido de recolher o ICMS pela regra do Simples Nacional a partir do momento da produção de efeitos de acordo com a receita bruta que ele auferiu no ano calendário 2024. O sujeito passivo não tem nenhum argumento que possa descaracterizar essa condição, portanto, efetivamente, ele está impedido de recolher o ICMS pela regra do Simples Nacional. E essa matéria, eu trago isso no meu voto, se os conselheiros também concordarem com essa indicação, de que essa matéria não é de competência dos órgãos de julgamento, uma vez que a legislação do Simples Nacional, artigo 39, define que o contencioso administrativo será relativo a lançamento e atos de exclusão do Simples Nacional e indeferimento do pedido de opção. Nenhuma das três situações está configurada nos processos em análise. Então, nesse sentido, a defesa não trouxe argumentos para se manter nas regras do Simples Nacional para efeito de recolhimento do ICMS, tanto eu entendo pelo improvimento do recurso voluntário que foi apresentado. Fico à disposição dos conselheiros para esclarecimentos, os processos físicos estão aqui comigo. Se algum dos conselheiros tiver alguma dúvida, estou à disposição. Conselheira Regina, alguma consideração? Não, presidente, ficou claro as colocações, inclusive a distinção entre os processos, não tem nenhuma dúvida. Conselheira Luísa, alguma dúvida, alguma consideração? Eu fiquei apenas pensando acerca da competência. A gente não tem previsão para discutir administrativamente essa ultrapassagem do sublimite, então eu me questiono se quem pode o mais não pode o menos, né? Se caberia aos órgãos do contencioso discutir a exclusão do regime, o porquê não essa exclusão em parte, digamos assim, que é atribuição específica do Estado. Então, talvez eu entenda que dentro da exclusão do Simples Nacional possa sim estar abrangida a decisão sobre essa exclusão parcial, por ultrapassar o limite e o recolhimento do Simples passar a ser pelo regime normal. Mas é uma interpretação, acho que cabe a gente depois verificar e, se não for o caso, contemplar isso na nossa legislação para não cercear o direito do contribuinte de só poder recorrer judicialmente esse tipo de decisão.
Entendi, conselheiro. É algo para ser discutido realmente internamente. Há algumas disposições na Lei Complementar 123 que requerem um posicionamento da Fazenda. A Lei Complementar 123, inclusive, permite que o ente, né, da federação eleja uma unidade, um setor que possa analisar fora dos órgãos de julgamento, do contencioso. Então, é possível hoje, inclusive, que a Secretaria da Fazenda delegue essa atribuição a uma outra unidade que não os órgãos de julgamento. Então, tem essa flexibilidade, né, na própria Lei Complementar 126. E é algo que a Fazenda ainda não se posicionou. Então, até o momento, as questões do Simples Nacional, relativas à exclusão e indeferimento e aos autos de infração, elas normalmente são tratadas nos órgãos de julgamento. Mas eu entendo a preocupação, mas também a necessidade de que a gente estabeleça um filtro, né, em relação aos processos que são trazidos, porque controvérsias existem muitas, né, nessa relação, né, entre fazenda e o sujeito passivo de obrigações. Sempre tem litígios, mas nem todos os litígios precisam chegar aos órgãos de julgamento. Então, nesse sentido, talvez realmente a gente precise definir melhor a questão da competência. Mas eu faço essa indicação no meu voto. Esse registro da conselheira Luiz, ele foi trazido aqui, né, na sessão. Sabemos que a gravação ela compõe a ata da sessão, então é uma questão que marca o posicionamento da conselheira Luíse, sem prejuízo de que efetivamente a gente possa discutir internamente na Fazenda, e se for o caso até editar algum ato normativo que discipline melhor essa questão. Agradeço a contribuição da conselheira Luíse nesse sentido, que o objetivo realmente é que o tribunal ajude a administração fazendária a até diminuir essas controvérsias, né, nesse sentido. Conselheiro Nilson, alguma consideração? Não, presidente, eu compreendi perfeitamente. Tá bem. E aí também fazendo o registro que é a primeira vez que uma situação como esta é trazida ao tribunal. E eu fui me certificar na julgadoria e foi a primeira vez que isso também foi trazido à julgadoria. Então, é algo que realmente a gente tem que amadurecer internamente. Bem, não havendo dúvidas mais em relação ao processo, vou encaminhar o voto pelas explicações que apresentei, vou passar a parte dispositiva, votando pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Conselheira Regina, como vota? Acompanhe o voto da conselheira relatora. Lembrando que a decisão se estende aos recursos voluntários 22.629, 22.627 e 22.625. Conselheiro Nilson, como vota? Eu acompanho o voto da relatora. Conselheira Luíse, como vota? Eu acompanho o voto da conselheira relatora. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento dos recursos voluntários 22.625, 627, 629. A ementa da decisão será lida ao final da sessão. Nós temos ainda 2 recursos para análise. Esses recursos não houve parecer do Procurador do Estado por dispensa prevista na legislação. Nesse sentido, informando a doutora Bianca, se houver necessidade de se ausentar da sessão, a senhora fique à vontade, doutora Bianca. Eu agradeço a informação e já me despeço, desejando a todos vocês um bom dia, um bom trabalho. Obrigada, doutora. Igualmente. Vamos dar prosseguimento, então, à nossa pauta, analisando o recurso de ofício 22.569,
A empresa é Vibra Energia, processo de relatoria do conselheiro Nilson Azevedo. Eu peço ao conselheiro Nilson a leitura do relatório. O seu microfone está desligado, conselheiro. Verso o presente processo sob o auto de infração e notificação fiscal, folha 01, lavrado contra o contribuinte acima identificado, em 8 de 10 de 21, no valor de R$ 260.207,46, por ter supostamente infringido a legislação tributária do Estado do Pará, conforme descrição a seguir. O contribuinte deixou de recolher o ICMS no prazo regulamentar relativamente à mercadoria sujeita à antecipação na entrada em território paraense, na situação de ativo não regular, por inscrição em dívida ativa e inadimplência do ICMS, conforme legislação estadual e consulta cadastral anexa. Não constam pagamentos referentes aos DANFs deste termo conforme consulta, e não foram anexados comprovantes de pagamento aos DANFs respectivos. Observar que a margem de agregação dos produtos está de acordo com o apêndice 1, mercadoria sujeita à antecipação do imposto na entrada em território paraense, anexo 1, artigo 109, parágrafo 1º, e aprovado pelo Decreto 4676 de 2001. Infringência da Lei 5.530/89, artigo 2º, parágrafo 3º, 55, parágrafo único, e 62, combinado com a Instrução Normativa 01/05, artigo 1º, inciso 2, a linha A e G, do artigo 2º, inciso 3º. A penalidade prevista na Lei 5.530/89, artigo 78, inciso 1, a linha L, e 40% sobre o imposto. Inconformado, o contribuinte apresentou suas razões de defesa, impugnando o auto de forma tempestiva, aonde expôs suas alegações. A julgadoria de primeira instância, após diligência e ao analisar os autos, bem como a legislação pertinente, julgou improcedente o crédito tributário, por entender de que o contribuinte comprovou com documentos que não praticou a infração imputada e recorreu de ofício ao TAF da parte contrária à Fazenda Pública Estadual nos seguintes termos. Inicialmente, o contribuinte contesta o auto de infração dos termos da impugnação anteriormente relatada, alegando que o imposto devido foi recolhido antecipadamente antes da entrada das mercadorias em território paraense, com o MVA aplicável na tabela nas folhas 19 e conforme DAS, e comprovante de pagamento em anexo. Procede conforme será demonstrado a seguir. A fiscalização refez os cálculos do ICMS supostamente devido, aplicando um MVA previsto na legislação vigente no caso. No caso, 80,75%, resultando em um ICMS devido no valor de R$ 65.569,95. Relativamente às notas fiscais 19.31.990, 19.31.997, 19.31.998, 19.32.000, 19.32.026, 19.20.34, 19.32.036, 19.32037 e 19.32038, conforme planilhas folha 56. Ocorre, contudo, que o agente fiscal informou em seu novo relatório de diligência, as folhas 138, verso, o seguinte:
Ah, os DAIs foram recolhidos no Código 1173. Então, havia mercadoria dos dois códigos, 1173 e 1146. E os recolhimentos apresentados referem-se ao intervalo de notas conforme abaixo. O DAI 1 são as notas de número 19.31980, 19.32.013, 34 notas, sendo que apenas nota 19.31990 e 19.31997, 19.31998, 19.32000 são objeto do presente auto, cujo valor do ICMS é de R$ 13.747,29. O valor total recolhido do DAI foi de R$ 69.748,77, que coincidiu com o valor do ICMS calculado para o intervalo de 34 notas em questão, incluindo as 4 deste auto de infração, conforme planilha, as folhas 139 e 140. Letra C. O DAI 2 são as notas de número 19.32022, 19.32039, 18 notas, sendo que apenas nota 19.32026, 19.32034, 19.32036, 19.32037 e 19.32038 são objeto do presente auto de infração, cujo valor é de R$ 51.822,64. Valor total recolhido do DAI foi de R$ 73.642,74, que coincide com o valor do ICMS calculado para o intervalo de 18 notas em questão, incluindo as 5 deste auto de infração, conforme planilhas folha 141. Como é possível observar, a própria fiscalização reconhece o pagamento referente às notas fiscais objeto do presente auto de infração, ainda que tal recolhimento tenha ocorrido no código incorreto, cabendo acrescentar que o pagamento se deu na data de 20 de 8 de 21, nas folhas 20, ou seja, antes da ação fiscal de trânsito ocorrida em 29 de 8 de 21, folha 2. Desta feita, após comprovação pela própria fiscalização do efetivo pagamento dos valores ora exigido, antes do início da ação fiscal, entende-se que o presente auto de infração não pode prosperar. Assim sendo, diante de todos os quesitos analisados nos documentos acostados aos autos, da fiel observância do devido processo legal e da legislação tributária aplicável, conclui-se pela improcedência do crédito tributário em julgamento. Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral do Estado, consoante legislação em vigor. É o relatório, presidente. Demais conselheiros. Obrigada, conselheiro Nilson. O conselheiro Nilson detalhou bem foi trazido nos autos, inclusive as diligências que foram realizadas. E eu peço ao conselheiro Nilson manifestação em relação à análise que fez dos autos. Presidente, pelo que se observa, pelo que se consta dos autos, não deve prosperar o auto de infração, uma vez que o contribuinte comprovou que este recolhimento foi feito, embora em código diferente, ele foi feito antes do auto de infração ser aplicado. Então, na própria diligência, o fiscal considera de que não há realmente nada a ser cobrado, uma vez que ele cumpriu conforme legislação, embora em código diferente, mas que foi recolhido antes mesmo da autuação. Então, não restando nada a ser cobrado deste contribuinte, uma vez que resta comprovado que o contribuinte não deve recolher conforme o auto de infração,
e restar comprovado de que não é devido o crédito tributário. Só esta observação, essa complementação, e que resta comprovado de que o contribuinte recolheu antes mesmo da autuação. É isso. Certo, conselheiro Nilson. Então, é um auto de infração lavrado em decorrência da situação de ativo não regular, não há questionamento em relação a isso, e a defesa traz comprovante de recolhimento antes Sim, do início da ação fiscal. Então, é aquilo que eu já mencionei em alguns outros processos, o contribuinte, sabendo já estar na situação de ativo não regular, ele tem a possibilidade de efetuar previamente o recolhimento relativo às antecipações previstas na legislação, e assim o contribuinte o fez. O termo de apreensão que foi lavrado, ele traz um cálculo onde ele aplica uma margem de agregação e não está previsto especificamente na legislação, e essa foi uma das motivações para as diligências. E a fiscalização, acredito que já na última diligência, ela faz a indicação de que naquelas notas há tanto produtos sujeitos à antecipação na entrada, quanto produtos sujeitos à antecipação especial, e que o sujeito passivo fez o recolhimento de forma englobada. Então, há um volume de notas fiscais muito maior naqueles recolhimentos do que o que está levantado pela fiscalização. Então, o sujeito passivo fez um recolhimento sobre diversas notas e onde tinha a margem de agregação, aplicou, conforme tabela que foi apresentada tanto pela defesa e que a fiscalização também trouxe aos autos depois, uma planilha, onde tem a indicação de que o imposto que foi exigido aqui no auto de infração, ele está contemplado naquele recolhimento feito pelo sujeito passivo. Eu queria fazer uma ponderação aqui em relação a esse processo, é que há uma indicação de um código de recolhimento incorreto, né? E aí eu penso que fica prejudicada a análise neste julgamento sobre a correção ou não daquele código. A gente sabe que há repercussões em relação ao recolhimento, seja do 1146, seja do 1173. A legislação os trata de forma diferente, né, a natureza desses recolhimentos. Antecipação especial, sabemos que ela gera a possibilidade que o sujeito passivo se credite daquele valor. Já a antecipação na entrada no Código de Receita 1146 não tem essa possibilidade, porque a legislação trata essa questão como recolhimento antecipado com encerramento de tributação. Mas essa questão, se o sujeito passivo se apropriou na totalidade daqueles pagamentos, é algo que está fora da ação fiscal que foi realizada no trânsito. Então, penso que nós não temos como entrar nessa seara, nem de fazer essa indicação de que podemos aproveitar o recolhimento, ainda que no código incorreto, porque a fiscalização já indicou que naquele recolhimento há tanto operações submetidas ao 1173 quanto ao 1146, tanto naquele recolhimento quanto na própria autuação. Então, digamos assim, foram misturadas sistemáticas diferenciadas de recolhimento. E penso que a gente consegue aproveitar esses recolhimentos no sentido de que houve previamente um recolhimento pelo sujeito passivo. Então, naquele momento da ação fiscal, que foi a entrada em território paraense, aquela situação de não recolhimento antecipado não restou configurado. Então, eu queria pontuar isso para que a gente não passe. O recolhimento feito em qualquer código, ele pode ser aproveitado, tá? Porque a gente sabe que isso gera muitas dúvidas, e até já tivemos discussões no pleno em relação a isso. Então, é essa mensagem que eu gostaria que não fosse passada nesse julgamento. Então, essas considerações que eu tenho em relação ao processo, entendendo também pela impossibilidade de manutenção da autuação. Conselheira Regina, tem alguma dúvida, alguma consideração?
Não, presidente, concordo com. Não estou configurado no recolhimento da antecipação na entrada. É diferente de aceitar aí o código, né? Código diferente, o recolhimento diferente. Conselheira Luísa, alguma dúvida, alguma consideração? Não, eu concordo com a sua colocação em relação à diferenciação, né? No momento da entrada, realmente não configurou, mas no pós, existe sim a diferença entre o 1173 e o 1146, né? Mas no momento da lavratura na divisa, realmente não tem que ponderar. Bem, não havendo mais dúvidas em relação ao processo, eu vou pedir ao conselheiro Nilson, por favor, o seu voto relativo ao recurso de ofício 22.569. Presidente, da análise dos autos, esse conselheiro entende que a decisão singular não merece reparo. Por isso, eu voto pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício para que seja mantida a decisão singular em todos os seus termos. Conselheira Luísa, como vota? Eu acompanho o voto do conselheiro relator. Eu também acompanho o voto do conselheiro relator. Conselheira Regina, como vota? Acompanho o voto para o conhecimento e provimento do recurso de ofício. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício 22.569. A emenda, se estiver disponível, será lida ao final da sessão. Vamos dar prosseguimento à nossa pauta da sessão de hoje. Temos ainda o recurso de ofício 22.597, a empresa é Jurunense Home Center, processo de relatoria do conselheiro Nilson. Peço ao conselheiro Nilson a leitura do relatório. Jurunense Home Center. Relatório. Verso o presente processo sob o auto de infração e notificação fiscal, folha 1 e 2, lavrado em 14/5/25, contra o sujeito passivo acima qualificado, no valor de R$ 215.105,80, em virtude da suposta infração tributária seguida e escrita. O contribuinte deixou de recolher a antecipação especial do ICMS relativa à operação interestadual de mercadoria para fins de comercialização, no ato da entrada em território paraense, na situação de ativo não regular, conforme definição na legislação tributária estadual. Trata-se de operação de aquisição de mercadoria destinada a estabelecimento, que se encontra no momento da ação fiscal na situação de ativo não regular, por inscrição de débito na dívida ativa do Estado, conforme espelho de consulta CIAT anexo. Cumpre informar que até a presente data, 14/5/25, o estabelecimento continua na mesma situação de irregularidade. Espelho de consulta anexo. A presente exigência tributária contempla a mercadoria sujeita a antecipação especial, no artigo 114-E do anexo 1 do RICMA, e antecipação integral no artigo 107 do anexo 1 do RICMA, combinado com o apêndice 1, ambos do regulamento do ICMS, conforme memória de cálculo anexa extraída do CIAT. Assiste razão ao sujeito passivo quando a alegação de equívoco no valor total das notas fiscais, motivo pelo qual a base de cálculo do imposto devido foi ajustada para R$ 888.334,19, resultando num valor principal devido de R$ 153.647. Infringência da Lei 5.530/89, artigo 2º, parágrafo 3º, artigo 62, combinado com a Lei 5.530/89, artigo 1º, inciso 1, artigo 2º, parágrafo 3º, decreto 4676/01, RICMAS Pará. O artigo 108, parágrafo 9º, decreto 4676/01, artigo 115, inciso 1, decreto 4676/01, anexo 1 e artigo 107, decreto 4676/01, apêndice 1 e artigo 114-EW,
de anexo 1, instrução normativa 1305, com alterações realizadas pela instrução normativa 0414. Artigo 1º, inciso 2 e parágrafo 1º, artigo 2º, inciso 3º e 5º da Lei 6.182 de 98, artigo 20, artigo 60, caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º e artigo 61 da Lei 5.530/89. Artigo 78, a linha A e L. Penalidade aplicada é do artigo 78, inciso 1, a linha L da Lei 5.530/89, com redação dada pela Lei nº 6.335, de 2000, artigo 1º e 40% sobre o imposto. O auto de infração originado de termo de apreensão e depósito emitido em 6 de 5 de 25, o sujeito passivo foi notificado do auto via DEC em 14 de 5 de 25, folha 18, e, inconformado com a autuação, apresentou impugnação às folhas 20 e 24, em 10 de 6 de 25, sustentando suas razões de defesa. A julgadoria de primeira instância, após analisar os autos, decidiu pela improcedência do AINF, uma vez que, em consulta ao CIAT, revela que as certidões de dívida ativa que serviram de fundamento para a lavratura do auto de infração, ora impugnado, foram formalmente, expressamente canceladas em 3 de 4 de 25, ou seja, anterior à lavratura do termo de apreensão e depósito, ocorrida em 27 de 4 de 25. Esta constatação é crucial, pois comprova que, no momento da lavratura do TAD, não havia obrigação tributária exigível em relação aos débitos que embasaram a autuação. Assim, o lançamento fiscal revela-se materialmente inválido por ter se baseado em débitos já extintos e cancelado pela própria administração tributária. Dessa forma, restando comprovado que os CADs foram cancelados antes da constituição do crédito tributário por meio do TAD, torna-se insustentável a manutenção do lançamento fiscal, diante da ausência de pressupostos fáticos jurídicos necessários à sua validade. Vale lembrar que a defesa apresentada pelo contribuinte reflete fielmente a realidade dos fatos. Portanto, diante disso, é imperativo que se aplique a justiça fiscal, resultando na improcedência do auto de infração. É o relatório do presidente e demais conselheiros. Obrigada, conselheiro Nilson. Mais uma vez indicando a dispensa de parecer do procurador do Estado por se tratar da situação de ativo não regular. Eu vou pedir ao conselheiro Nilson sua análise em relação ao processo. Pois é, presidente, o auto é referente a um termo de apreensão e depósito na fronteira, que justificava que o contribuinte estava na condição de ativo não regular e ainda questão também de dívida ativa. Só que essa situação foi normalizada antes de entrar com a mercadoria em território paraense, e que não estava realmente, naquele momento, o contribuinte não estava na situação de dívida ativa. Por isso que foi considerado não procedente o auto de infração. Tá? Foi verificado no CIAT que ele não se encontrava, na data em que ele entrou no território paraense, não se encontrava em dívida ativa, isso comprovado pela própria administração tributária. Então, o que ocorreu foi exatamente isso aí, tem muitas delongas, foi isso que aconteceu. Está bem, conselheiro Nilson. Obrigada pelas informações. Eu verifiquei os autos e eu confesso que eu não localizei no processo a indicação que foi trazida pelo julgador singular
de cancelamento das certidões de dívida ativa. O julgador faz uma indicação na sua decisão, a seguinte disposição: que há um documento juntado que indica a situação de ativo não regular, referente ao período de novembro de 2022. E depois diz assim: contudo, a consulta ao CIAT revela que as certidões de dívida número 2025-57, final 7017, e a outra, final 7018, que serviram de fundamento para a lavratura, foram formal e expressamente canceladas em 3 de abril, ou seja, em data anterior à lavratura do TAD, que ocorreu em 27 de maio. E já o auto foi lavrado em... Desculpa, o TAD lavrado em 27 de maio e o auto foi lavrado... O TAD foi lavrado em 27 de abril e o auto foi lavrado em maio. Tá? E a indicação do julgador singular é que, em consulta ao CIAT, verificou o cancelamento das certidões. Mas eu não localizei o registro no processo físico dessa indicação. E aí eu gostaria de chamar a atenção, que tanto em relação ao recurso voluntário, ou seja, em relação ao recurso de ofício, tanto em relação aos autos de infração, quanto aos documentos trazidos pela defesa e a própria decisão de primeira instância, tem que ter alguma correlação com documentos juntados aos autos. Nós ainda estamos analisando processos físicos e, em alguns casos, até a gente baixa em diligência, porque consegue identificar que o sujeito passivo até recebeu aquele anexo, mas o anexo não está nos autos. Então, como a gente está analisando o processo físico, é necessário de que todos os elementos que foram utilizados para convencimento do julgador singular tenham sido anexados aos autos, ou, em alguns casos, a gente vê o julgador fazer um print na própria decisão, com essa indicação das informações de sistema, seja em relação à data de apresentação de uma impugnação, ou mesmo a data de ciência do auto de infração, seja em relação à situação cadastral, situação fiscal, pagamentos. Então, qualquer coisa que motive a decisão, no caso aqui da decisão pela improcedência dos AINFs, deveria ter sido trazida aos autos. Então, eu estou em dúvida em relação a isso. Ainda que se verifique, que essa situação está no sistema da Secretaria da Fazenda, mas eu penso que ela deveria estar nos autos. E, nesse sentido, eu gostaria de pedir vista em relação a este processo, e a gente voltaria à discussão na próxima quarta-feira, lembrando que na segunda-feira não teremos sessão, como já mencionado, em razão do ponto facultativo no estado do Pará. E podemos, então, encaminhar dessa forma, se algum dos... Além dessa questão, algum dos conselheiros tiver alguma dúvida que a gente possa também discutir aqui, ou alguma outra consideração, a gente pode continuar fazendo a discussão sem prejuízo desse pedido de vista, tá? O conselheiro Nilson está convencido, em relação aos fundamentos da decisão de primeira instância, ela tem coerência, mas eu penso que ela precisa estar respaldada em algum documento, alguma informação física, que conste dos autos. Presidente, sem nenhuma objeção, já que não pode ser conferida agora, que a senhora possa realmente levantar, e se não conseguir comprovar isso, baixe em diligência para ser explicado. Certo, tem nenhuma objeção para trazer a verdade material. Tá bem. Conselheira Regina, alguma dúvida? Concorda com... Tem alguma questão para trazer? Não, presidente, concordo com a proposta aí de vista, porque a gente possa checar a informação. Conselheira Luísa, alguma consideração? Também estou de acordo com o pedido de vista, de forma que a gente possa documentar e checar essa informação, porque é uma decisão baseada principalmente em datas. É importante que a gente tenha isso documentado no processo.
Tá bem, então, fica convertido em o pedido de vista, no caso do recurso de ofício 22.597, voltaremos à discussão na próxima sessão, que já está marcada para a próxima quarta-feira, acredito que dia 29. Bem, concluímos então a nossa pauta da sessão de hoje. Vamos passar à leitura das emendas.